Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Pronúncia. Aqui eu ensino você a falar inglês de verdade, explico como os nativos americanos falam no seu dia a dia para você aprender do zero, melhorar e destravar de vez o seu idioma aí, o inglês, né? Para que você realmente compreenda e seja compreendido quando você for falar inglês, tá? E o tema de hoje é aprenda inglês com as crianças. Será que é possível aprender inglês como as crianças aprendem? Sabe que várias pessoas já me perguntaram isso, né? Do tipo, ai Carla, mas por que a gente não consegue aprender inglês como as crianças aprendem o idioma delas, né? Pode ser português, pode ser chinês, mandarim. Por que a gente não consegue aprender? A gente consegue. A gente só tem que achar o método certo, né? Então, o meu método aqui, que eu vou trazer para vocês, a gente usa essa abordagem, né? A abordagem natural. Então é o seguinte, deixa eu começar do começo aqui e explicar para vocês como é que funciona tudo isso aí, ó. Nas minhas pesquisas, né, na tentativa de explicar o jeito que eu aprendi inglês, gente, se vocês não sabem, eu nunca fiz um curso de inglês na vida, tá? Eu fui ser professora de inglês só depois que eu fui pra faculdade, tá? Antes eu nunca fiz curso de inglês. Eu aprendi inglês tirando letra de música, só, sem estudar gramática nenhuma de inglês. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu nunca estudei gramática antes de ir pra faculdade, tá? Eu fui pra faculdade e já era fluente em inglês. Então, nas minhas pesquisas aí, eu tava tentando achar uma coisa que explicasse como é que foi que eu aprendi tirando letra de música e sem estudar gramática. Porque assim, todo mundo se pega muito na gramática, né? Ah, tem que estudar gramática, tem que saber as estruturas, aqui não sei o que lá, não sei das quantas. Ah, porque se eu não estudar gramática, eu não vou saber fazer as frases, como é que monta a frase. Gente, isso aí é um tiro no pé. Porque assim, eu, sem estudar gramática, fiquei fluente. E aí, procurando uma explicação, né, pro jeito que eu aprendi, eu me deparei com um método que se chama o método natural de aprendizado de línguas, ou de idiomas, né? Esse método ele foi idealizado pelos professores Tracy Terrell. E assim, se eu começar uma live e os meus cachorros não começar a latir, não é a minha live, né? É algo de louco, né? Então, esse método da abordagem natural, ele foi idealizado pelos professores Tracy Terrell e Stephen Krashen, lá na década de 80, bem quando eu estava aprendendo a tirar as letras de música, tá? E aí você me pergunta assim, ô Carla, mas como é que funciona esse método natural no aprendizado de idiomas, ou de segunda língua, ou de línguas, e sei lá, chama do que você quiser, né? É o seguinte, esse método, geralmente, ele não utiliza tradução e nem usa a língua materna dos alunos, né? Ou seja, se você está estudando mandarim, né? E você é falante nativo de inglês, você não vai usar inglês na sala de aula, né? Você vai usar só mandarim. E ele é chamado de método natural porque ele deve ser um dos poucos métodos, ou ele é o único método que leva em conta a natureza orgânica da linguagem. É lindo falar isso. A principal ideia é que todas as frases, ou quase todas as frases, elas sejam de fácil interpretação. E o significado das novas palavras, em cada caso, ele tem que ser prontamente compreendido. Ou seja, você tem que entender o negócio e não pode ficar nenhuma possibilidade de dúvida dentro do contexto, né? Então, no começo, a gente ajuda as pessoas a entender todo esse negócio para você começar a aprender como as crianças aprendem, fazendo o que os pais fazem, né? Tentando fazer associações, mostrando a figura, ou no caso dos pais, né? Quando a gente está quando a gente está ensinando os filhos a falar, o que a gente fala? A gente mostra o objeto, né? Ah, é a caneta, olha, a caneta azul, né? E aí a criança vai fazendo associações. E é dessa forma que as crianças vão aprendendo e que a abordagem natural tenta fazer também, né? Com que você vá aprendendo o idioma de uma forma bem orgânica, né? O método, às vezes, as pessoas podem achar que ele é meio repetitivo, né? Mas assim, esse é um elemento base, né? Para que você consiga falar. Porque assim, a sua mãe e o seu pai, quando você era pequeno, ficava repetindo a mesma coisa para você 150 mil vezes, né? Sem se importar se você já tinha entendido, se você já conseguia falar aquela palavra ou não. Eles continuavam repetindo aquilo lá para você, para que você realmente começasse a se apoderar, né, dessas palavras, dessas frases, né? Então assim, essas frases, essas palavras, elas são assim, marretadas na nossa cabeça, né? Para que você consiga
tomar posse disso, né? Para que você consiga realmente fazer com que isso faça parte da sua linguagem, né? Isso acontece dentro do método natural. As formas gramaticais, elas não são muito necessárias. Você fala assim, ué, como não? Não, desde o começo não. Porque o seu pai e sua mãe não falam para você assim, olha, filho, então, para você fazer uma frase em inglês ou em português, que você está aprendendo, né, já que você é um bebê, você vai fazer assim. Você pega o sujeito. O sujeito, no caso da sua frase, é eu. Eu, que é você. Até você, né, conseguir fazer a pessoa entender que eu é você, já é difícil, né? Então, eu quero... Esse verbo está conjugado de acordo com a primeira pessoa do presente e do indicativo. Meu, ninguém aprende desse jeito, né? Então, o seu pai e a sua mãe, eles não ficam te ensinando gramática. Eles vão te ensinando as coisas básicas do dia a dia. As palavras das coisas que estão ao seu redor, né? E as frases que você vai precisar para usar para se comunicar. E eles usam uma linguagem facilitada, né? Eles não ficam usando deveras, contudo, o tempo está, sei lá, né? Palavras difíceis que você não vai entender. Eles vão usar coisas bem mais fáceis, né? Então, as formas gramaticais, no início, né, da abordagem natural, elas são transmitidas de maneira natural, sem nenhum termo técnico, né? Do tipo, olha, esse aqui é simple present, esse aqui, o I, é o sujeito, tá? Então, nada disso, nada de nome, nada de coisa feia para vocês. Mas mais pra frente, se for preciso, algumas elucidações gramaticais podem ser feitas, tá? Mas assim, coisa simples também, nada de muita teoria, muito complexo, porque o pai e a mãe da gente não fez isso com a gente, né? Quando a gente era criança, a gente não passou por esse trem aí da gramática. Então, a gente, na abordagem natural, a gente tenta fazer mais ou menos a mesma coisa que os pais faziam com as crianças, tá? Para quem quer sair do zero, eu recomendo fortemente um método, né, que tenha esse tipo de abordagem, né, que faça com que você comece a entender as coisas básicas desde o começo, sem ter que ficar te explicando coisa gramatical, tá? A gente vai contando historinhas para vocês, é uma gracinha, gente, é muito bonitinho mesmo. Então, as histórias, elas contêm elementos que vocês já sabem, que vocês já estudaram, que vocês já viram em algum lugar e que vocês já adquiriram, né? Que vocês já conseguiram armazenar aí no seu vocabulário. E aí as frases vão passando das mais simples para as mais complexas também, gradualmente. Então, dessa maneira é possível construir uma linguagem sem ficar recorrendo ao dicionário ou aos livros de gramática. Minha gente, vocês estão achando o quê, né? Então, geralmente o material didático que a gente usa, né, é baseado no método natural, conta com muitas imagens, são coisas muito lúdicas, né? Em cada capítulo, por exemplo, sei lá, você tem algumas, você pode fazer algumas anotações, o professor, né? Pode fazer algumas anotações para ajudar na explicação, desde que seja tudo no idioma alvo. As aulas dentro dessa abordagem natural, elas têm que ser dadas no idioma alvo, porque assim, é assim que a sua mãe e seu pai te ensinam a falar. Eles não saem, sei lá, se eles querem te ensinar português, eles não vão falar outro idioma com você, né? Então, as aulas são geralmente 100% em inglês, né? Ou o máximo de tempo em inglês. Dizem que pode ser até 95% no idioma alvo e 5% às vezes para elucidar algumas coisas no idioma materno, né? Que é no seu idioma natural, o nosso aqui português. E tudo isso é para criar um ambiente de imersão, né? Que é o que faz a gente falar, gente. A gente só começa a falar português porque a gente está imerso, né, em português 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, esse ambiente de imersão, né, que a gente tenta criar na sala de aula ou no curso com vocês, ele não é quebrado, né? Por quê? Porque o curso todo, as aulas estão sendo dadas em inglês, né? Então, essa experiência de imersão, ela não é quebrada, né, dentro das aulas. Então, a imersão no idioma, ela se dá por meio de uma narrativa, né, de uma história, como eu estava dizendo para vocês, e ao invés do aprendizado por meio daquelas frases isoladas, né, tipo assim, todo mundo sabe, né, que tem umas frases em inglês que são tipo meio frase pronta, né, então assim, fala, I want to, e aí você coloca qualquer coisa ali, tipo, eu quero, sei lá, e aí você vai colocar, beber água, I want to drink water, I want to dormir, sleep. I want to, sei lá, drive a Formula 1 car, tipo, dirigir um carro de Fórmula 1, né? E aí você só vai substituindo essas frases lá. Então, o contexto, ele é apresentado em forma de histórias, né? Não só em frases.
do jeito que a gente vê nas aulas de inglês convencional, né? Dos métodos convencionais ou métodos tradicionais das escolas de inglês. Você tem lá uma frase, às vezes você tem um gapzinho lá para você completar, né? Ah, você está estudando simple present. Aí então você tem que completar aqui essa lacuna com o simple present. Então, a frase está lá solta, né? Fora do contexto, e aí você tem que completar aquilo lá. Então, na abordagem natural, a narrativa toda é apresentada dentro de uma história. Então, assim, essas frases não vão ficar soltas, porque elas fazem parte de um contexto maior. Então, os conteúdos, eles são apresentados, né? Cada coisa tem o seu lugar e eles são destacados, né? Na aula, por exemplo, essa aula a gente está vendo, sei lá, occupations. E aí, então, a gente faz occupations e tem a historinha de occupations e tudo mais. Então, nada disso é interrompido para nenhum conceito gramatical. Então, assim, é só história, é só explicação, é só um monte de pergunta que a gente faz depois para ver se vocês entenderam a história, se está compreendido mesmo o negócio ali. Mas, assim, conceito gramatical não é apresentado. Foi assim que eu aprendi, gente. Eu tirava as letras das músicas e ficava lá tentando, marretando as coisas. Eu não tinha com quem praticar, eu não tinha nada assim pra, né? Não tinha um professor para ficar me elucidando as dúvidas. Como é que eu falo? Por que aqui eu uso does? Por que eu uso did aqui? Por que esse verbo aqui tá went nessa frase? Não tô entendendo, né? Então, assim, não tinha isso, né? Então, assim, ao invés de expor os princípios, né, gramaticais, e a gente ficar dando exemplos depois, então a gente explica toda a gramática, né, no método convencional. A gente explica toda a gramática e depois você dá o exemplo, né? O conteúdo aqui dentro do método natural, ele pode ser desenhado, né? Tipo assim, se você estiver numa sala de aula, né? No meu caso aqui, eu faço umas apresentações de PowerPoint. Então, eu vou apresentando a história, né? As figuras e tudo mais que precisa ser aprendido por vocês, está dentro da história. Todo o vocabulário que vocês precisam aprender, todas as estruturas vão estar dentro da história. Primeiro, a gente mostra uma necessidade e como essa necessidade é suprida. Por exemplo, a gente pensa em objetos, por exemplo, né, que estão ao nosso redor. Como a gente era criança, né, os pais da gente iam aprender assim. A gente vê os objetos, a gente pensa nele, aí depois a gente fala dele, a gente precisa nomear esses objetos. Aí a gente pensa nas qualidades e nas ações desses objetos e para usar palavras para expressar as qualidades e as ações. Então, a gente pensa quando, onde, porquê, como, por que certas ações acontecem, por que a gente precisa de palavras para expressar tais pensamentos e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, o pessoal que está aí no YouTube, vai ver aqui, ó. Estou mostrando para vocês o desenho de uma casa, tá? Tem uma casa aqui e tem umas flechas, né, saindo dessa casa. Na verdade são umas isso aí, com o nome das partes, né? Então aqui nessa casa a gente tem algumas partes, né? Então a gente tem roof, que é essa parte de cima, né? Que é essa parte aqui, roof da sua house, né? Aí a gente tem wall, door e window, né? Então como é que isso seria apresentado, né? Dentro de uma aula, né? Dentro da abordagem natural. Então seria mais ou menos assim. Well, this is a house, okay? And the house, in the house we have the roof. It's this external part that is on the top of the house. The top of the house is the roof, okay? And then on the sides of the house we have the walls. In general, in the house we have 4 walls, okay? To make a house we have 4 walls. And in this house we have a door and a window, okay? A door here is in front of the house. It's the front door of the house. And the window is a front window of the house, okay? So here we have the window, the door, the wall, and the roof, okay? So, let's imagine that we are studying here the simple present, okay? So, the questions would be, does this house have a window? Yes, this house has a window, okay? Does this house have a door?
Yes, the house has a door. Okay? Okay, so does the house have a roof? Yes, the house has a roof. Does the house have a wall? Yes, the house has a wall. Okay? And it's possible to vary the questions. For example, how many windows are there in the house? 1, 2, 3. It depends on the house. 4 windows, 1 window. Okay? So you are going to answer, oh, there is 1 window in the house. How many doors are there in the house? There is 1 door. And how many walls are there in the house? Oh, there are 4 walls in the house. And how many roofs are there in the house? There is 1 roof. Okay? No problem? This is, what color is the house? The house is brown. Or the house is black. The house is, okay? So, então, seria mais ou menos assim que a gente apresentaria, por exemplo, esse conteúdo, né? Tem uma figura simples com algumas partes da casa e aí a gente faz perguntas, né? Sobre essas partes que a gente está ensinando para ver se você está realmente acompanhando e entendendo como é que faz. Então, assim, o significado dos objetos, né, apresentados, que são window, house, door, walls e roof, né, fica bem claro, né, porque vocês estão vendo aqui, this is a house, né, é uma casa, né, e aí você depois tem a wall, door, window e roof, que saindo as setinhas assim de cada lugar. Então, ela fica bem explícita, né, você entende logo de cara. E aí, as perguntas que eu fiz do tipo, tem, sei lá, many windows, ou it's the top of the house, né? How many windows are there? Essas coisas, elas são compreendidas pelo contexto, né? Ou pelas mímicas, pela explicação do contexto que é feita junto com a apresentação aqui da figura, né? Então, as palavras, elas são associadas com as coisas apresentadas e não com a tradução. E isso vai se consolidando na mente dos alunos, né? A associação da palavra com o objeto e não com a sua tradução, como geralmente acontece aí nos métodos mais tradicionais, né? Então as pessoas traduzem bastante e tudo mais. Aqui a tradução é usada apenas em casos aleatórios, né? Esporádicos, assim, quando o aluno realmente não consegue entender o que está sendo dito, o que está sendo apresentado ali, mas isso é muito raro acontecer, tá? Então, o método natural, ele considera a comunicação, deixa eu tirar a casa aqui da tela de vocês, né? Então, assim, o método natural, ele considera, né, a comunicação como a função primordial da língua e o significado, que é o que a gente chama de comprehensible input, né, que é tudo aquilo que você manda para dentro aqui da sua cachola e que você consegue entender no outro idioma, né? É a coisa muito mais importante do que a forma, ou seja, do que as formas gramaticais, tá? Então, essa coisa que você consegue entender naturalmente, porque por associação, porque as palavras são parecidas com o português, é muito mais importante do que as formas gramaticais que eu vou te explicar, do tipo, o do você usa para fazer a pergunta no presente, blá, blá, blá. Então, assim, esse sistema aí de aprendizado, né, na verdade, assim, ele é baseado na teoria de aquisição de segunda língua do professor Krashen, né, como eu tenho dito para vocês já. Através da aprendizagem, né, que depende puramente de coisas intelectuais, você tem que botar um esforço ali, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e ficar ali assim, ó, fazendo, né, tipo, estudando matemática. O indivíduo é capaz de explicitar as regras que existem na língua que ele está estudando, né? Se você continua estudando em escola de inglês por métodos tradicionais, você nunca vai falar tão bem quanto um nativo. Mas eu não quero mesmo. Duvido. Duvido que você não quer falar tão bem quanto um nativo. Eu duvido. Quem fala uma coisa dessa é porque tem preguiça. Preguiça ou tem medo. Pra mim não tem outra coisa. Se você falar, eu acho uma besteira ficar tentando falar igual um nativo. Mentira. Você lá no fundo, você quer soar melhor, você quer falar melhor, mas ou você tem preguiça ou você tem medo. Das duas, uma. Eu truco você, tá? Então, a forma de você soar mais natural é
pela aquisição de linguagem, tá? Que é usada dentro dessa abordagem natural. Então, a aprendizagem ela só contribui para um discurso pouco fluido. Você vê se, assim, ó, os alunos eles estão preocupados ali de falar, saber se a frase está certa, se não está certa, se aquele verbo está conjugado certo ou não. Eles estão muito mais preocupados com a forma do que com a mensagem a ser transmitida. Isso faz sentido para você? Ou seja, a aprendizagem é o que a gente faz com os métodos tradicionais de inglês que estão aí no mercado. A gente senta, estuda um conjunto de regras e depois tenta falar. E aí todo mundo fica assim, nossa, eu entendo tudo que você fala, Titi, mas na hora de falar não falo nada. Por quê? Porque você está pensando nesse conjunto de regras aí que está na sua cabeça. E na verdade você tem que falar esse idioma e não ficar pensando nisso aí, tá? Então, dentro da abordagem natural, a gente trabalha a aquisição da linguagem e não a aprendizagem, tá? As regras aprendidas conscientemente têm função de monitorar, né? Um monitoramento ali, ou seja, é um sistema estrutural de uma língua que serve de apoio quando a gente comete alguns erros. A gente sabe que a gente errou. E quando a gente foca na correção dos erros cometidos e nas sequências comunicativas internalizadas pelo processo de aquisição. Minha nossa, era muito complicado isso, né? Ou seja, a hipótese do monitor é, você fica lá estudando aquele conjunto de gramática, né? Aquele amontoado de gramática. E aí, quando você vai falar, acontece o quê? Você fica lá pensando, tipo, isso tá certo, isso não tá. Então, esse monitor, na verdade, o professor Crashing, ele fala que ele só serve, né? Essa coisa que a gente aprende quando a gente vai fazer uma prova, né? Porque aí você tem um tempo, você está focado realmente na forma, né? Ou seja, nas coisas formais, né? Do idioma que você vai pôr ali, que você vai completar. Você tem que saber aquelas coisas ali de acordo com o que está pedido ali dentro daquela prova. Então, o monitor, esse monitoramento, né? Das formas gramaticais, ele só serviria nesse momento. Quando você vai fazer uma prova, que você tem um tempo que você está focado nas estruturas gramaticais. E assim, quanta gente você conhece que sabe um monte de gramática, mas um monte. Se eu der uma prova para a pessoa responde lá, tira A++, parabéns, tudo de bom para você, bom final de semana, boa Páscoa, né? Tudo isso ela tira na prova. Quanta gente você conhece que sabe muita gramática e não consegue falar? Pra quê? Essa gramática tá toda inútil aí na cabeça, né? Então, é por isso que o professor Crashing disse que essa coisa toda, essa estrutura toda, né, esse monitoramento aí, ele só serve nas horas da prova mesmo. Não vai servir de nada para você falar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que assim, do jeito que a gente aprende português quando a gente é bebê, a gente vai aprender um outro idioma. Eles falam, mentira, teacher. Mas, gente, é a mesma coisa. O problema é que, assim, convencionou-se, né, nas escolas de inglês que a gente ia estudar gramática. Mas quem foi que falou que está certo? Fala pra mim. Isso não está certo, porque não é assim que a gente aprende o nosso primeiro idioma. Então, se você aprende o seu primeiro idioma com coisas do contexto, com as coisas ao seu redor, com coisas fáceis, né? Com palavras fáceis, você fala palavras primeiro, depois você faz frases, e aí coisas do seu contexto, do seu dia a dia. Por que você quer sentar sua bunda na cadeira e aprender o Simple Present ou o Present Perfect, que é o bicho de 7 cabeças para todo mundo, né, aqui no Brasil? Fala, pra que você quer aprender isso se você não tá sabendo nem falar, tipo assim, as coisas que estão ao seu redor? Se vocês vissem aqui ao meu redor, tem violão, tem bateria, Você sabe falar tudo isso aí que tá ao seu redor? Não sabe, né? Então, se você souber em inglês, já vai dar uma melhorada, tá? Depois, se você tentar fazer umas frases com isso aí, vai dar uma melhorada ainda mais, né? Então, o professor Crashing, ele afirma que a gente adquire as regras de uma língua de uma maneira previsível e que a ordem da aquisição da língua materna é a mesma da sequência adquirida de uma língua estrangeira. Ou seja, a gente aprende exatamente do mesmo jeito. E ele fala mesmo que, ele teoriza, né, que existem estruturas que a gente aprende mais rápido, mais cedo. Por exemplo, ele fala que em inglês, uma das últimas estruturas que os alunos aprendem a realmente usar, que é incorporada, que é adquirida, porque é assim que acontece com os falantes nativos, é o tal do S na terceira pessoa do singular. Sabe assim, he works. Isso é uma das últimas estruturas que as pessoas aprendem. Naturalmente, no processo de fala delas, essa é uma das últimas estruturas que eles aprendem. Eles aprendem mais fácil o ING do que o S. É interessante? Então, assim, existe uma ordem natural com a qual a gente aprende ali, né? Essas coisas do nosso dia a dia que estão à nossa volta quando a gente é criança.
E isso acontece do mesmo jeito se a gente fizer o mesmo caminho numa segunda língua. Se você quiser aprender de forma mais natural, tenta aprender do mesmo jeito que você aprendeu português. Você vai ver que vai funcionar. Tal do input, que é a coisa mais importante. O que é esse input? E tem que ser um input compreensível, né? Ou seja, absorção compreensível. É tudo aquilo que você manda para dentro da sua cachola e que você consegue entender nesse idioma que você está estudando. A relação entre a exposição do aprendiz, ou seja, do aluno, a língua e a aquisição tem que ser assim, ó. Você tem que estar entendendo tudo que está sendo falado naquele idioma que você está escutando, tá? Porque assim, tem gente que fala, se eu quiser aprender inglês, eu vou mudar para os Estados Unidos, eu vou ficar lá 1 ano. Vai adiantar? Não. Porque se você for para os Estados Unidos e você se enfiar no meio de gente que só fala de coisas muito difíceis, que não tem nada para você associar, você não vai conseguir falar. Vai ser um monte de blá 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 para sempre na sua cabeça, tá? Então assim, isso que você vai escutar, isso que você vai receber, esse tal que chama aí do input, né? Tem que ser compreensível. É por isso que a gente começa com coisa básica, igual os bebês, igual as crianças. Você acha que é muito fácil para você? Daqui a pouco, a hora que apertar o negócio, né? Porque as crianças chegam uma... Porque assim, o pai e a mãe da gente, eles falam com a gente assim, ai, que lindinho da mamãe, né? Ai, que bonitinho. Mas daí a pouco, quando você já tem 2 anos, fala, fica quieto, menino, vai sentar lá no sofá e assistir televisão. Ela não está simplificando o idioma para você mais, né? A gente para de simplificar as frases, a gente não fica tipo assim, eu vou usar uma palavra mais fácil aqui para o meu filho entender o que eu estou querendo falar. A gente não pensa isso, né? Então, as frases, à medida que você vai crescendo, vai entendendo mais, né, a sua mãe e o seu pai, elas vão ficando mais difíceis, mais complexas. E é isso que tem que acontecer dentro do curso ou de uma sala de aula que está tentando te ensinar um idioma. Essas frases, elas vão aumentando o seu nível de complexidade, né? Desde que você continue entendendo, né? Porque esse input aí, esse negócio tem que ser compreensível. Você vai escutando, você vai associando tudo que está ao seu redor, vai dando significado àquelas coisas e, por último, você vai associando as estruturas gramaticais que estão sendo usadas. Então, o indivíduo que está adquirindo uma língua não está preocupado com a forma, né? Ela não quer saber da gramática, ela quer saber como que usa esse negócio. Porque quando você é bebê, você só quer saber de mamar, você só quer saber de falar para sua mãe e entender que você está mijado, né? Precisa trocar fralda. Então assim, você tem que falar, você tem que se comunicar. E isso é a coisa mais importante. Você não está pensando se você está usando o simple present certo lá ali na sua... Mamãe, estou mijado, né? Tipo assim... Você não está pensando, mas estou mijado, isso aí é passiva, é presente, o que é isso? Você não está pensando nisso, gente, você está querendo falar, tipo assim, fiz xixi, me troca, né? Sabe assim? É só isso que você quer. Então, ninguém está preocupado com a forma, a gente está preocupado com o uso. É isso que a gente tem que focar de agora em diante, né? Nós aqui, todos os aprendizes de inglês, né? A gente tem que focar mais na comunicação do que na forma. O filtro afetivo ele é considerado um bloqueio mental que impede as criaturas que estão ali, né, sofrendo, de utilizar completamente aquele input que está sendo adquirido, sabe? Então eles começam a bloquear. Existem vários fatores, né, que são esses bloqueadores mesmo, né? E eles podem ser de ordem psicológica, ou seja, né, a desmotivação, a falta de autoconfiança e a insegurança são bloqueadores, ou seja, se você tem essas coisas com relação ao seu aprendizado de inglês, já era, é muito difícil. Ou seja, o filtro, se o filtro da pessoa é alto, né, falante, se você está muito ansioso, desmotivado, sei lá, com outras coisas que estão interferindo aí negativamente no seu recebimento desses inputs, né? Se tem um input acontecendo lá, era para você entender, mas você está muito ansioso, está preocupado, tá, sei lá o que, isso aí vai te prejudicar, tá? O professor Krashen, ele afirma que os indivíduos que têm atitudes positivas com relação ao idioma que eles estão estudando, eles terão mais facilidade de adquirir esse idioma, porque eles vão ter um filtro afetivo mais baixo e, consequentemente, eles tendem a buscar uma maior quantidade de input compreensível, tá? Ou seja, desmotivação e falta de autoconfiança e insegurança, acabam com a sua vida de aprender inglês.
tá? Gente, isso é muito sério, porque assim, você realmente precisa ter uma atitude positiva com relação ao idioma, né? Não adianta você querer estudar inglês porque você tem que aprender, porque a sua empresa está pedindo, ela está exigindo que você fale inglês. Não adianta. Ah, eu tenho que, sei lá, prestar uma prova e ó, é mais difícil. Porque tudo que você coloca pressão, existem estudos realmente que provam que se você está mais relaxado, de uma maneira mais tranquila, sem ansiedade, é muito mais fácil você aprender as coisas. Ah, mas é muito difícil hoje em dia. Gente, eu já cansei de falar para vocês, como é que vocês podem baixar essa tensão de vocês? Fazendo coisas que você gosta em inglês, né? Escolha coisas que você gosta, que realmente te motivam, né? A querer aprender. Sei lá, se você gosta de ponto cruz, vai lá, procura ponto cruz, vai assistir uns vídeos de ponto cruz na internet, lá no YouTube tá cheio de coisa para você ver em inglês. Procure coisas que te motivem mesmo, que você goste de fazer e passe a fazer em inglês, porque aí sim você vai estar fazendo uma coisa que te dá prazer, né? Tipo, ai, nossa, eu adoro ponto cruz. Vou fazer ponto cruz em inglês, agora cross stitch, né? Não é mais ponto cruz, é cross stitch. Cross stitch, cross stitch. E aí você vai lá, né? E aprende sobre as meadas, os tipos de linha, essas coisas tudo que tem lá, os tipos de needles, né? As agulhas e tudo mais. E aí você começa a aprender o vocabulário espontaneamente, né? Porque você está vendo uma coisa que você gosta. Eu tenho certeza, gente, que se você procurar alguma coisa que você goste de fazer, você vai aprender. É batata, tá? E eu também gosto de falar para os meus alunos usarem a técnica, né, maravilhosa do S3X. Assim, o que é isso, Carla, né? Se você vai ver um vídeo lá no YouTube, né, eu sempre indico eu falo para eles tem uma extensão do Chrome que chama Video Speed Controller, né? Para eles baixarem, né, colocarem essa extensão lá no Chrome deles, porque a hora que você abre o seu YouTube, você consegue acelerar os vídeos, né? E aí, se você acelera a primeira vez, você vai escutar alguma coisa, você está muito ansioso, você está querendo entender aquela coisa, você não vai entender, né? A hora que você coloca lá, acelera o seu vídeo na velocidade 3, você não vai entender bolhufas. Você vai morrer de rir, falar, minha Nossa Senhora, que coisa louca, é muito engraçado, né? Parece o Pernalonga, né? O gaguinho falando. E aí você não vai entender nada. A hora que você não entende nada, o seu cérebro faz assim, não, eu já não entendi mesmo. Já tô ferrado mesmo, já desce na banguela, né? E aí eu falo para os meus alunos voltarem o vídeo e verem de novo acelerado na velocidade 2. Você vai perceber que você começa a entender umas coisas, mas parece que ficou mais fácil esse negócio aí, né? E você nem tá botando pressão. Você só tá escutando um negócio de novo, acelerado no 2. Aí, a hora que você acaba o 2, você fala assim, ué, peraí, parece que eu entendi mais. Aí, a hora que você põe na velocidade normal, que é o 1, não tem um aluno meu que fala, nossa, teacher, parece que tá em slow motion. Todo mundo fala que parece que tá em slow motion. Parece que a pessoa tá falando baleês, sabe? Tipo a Dory, né? Fica muito devagar e você vai entender muito mais do que se você colocasse de primeira e tentasse entender logo de cara. Faça esse exercício e tenta aí na sua casa, né? Faz isso pra você ver, depois você me conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência pra você. Meu, não tem exercício melhor na face da terra pra você conseguir entender uma coisa que você não entendia antes, tá? Acelera no 3, põe no 2 e depois põe no 1, tá? É maravilhoso. A Regina, minha aluna, pode falar, né, Regina? É maravilhoso esse exercício. Tudo bem, então, meus queridos? Então, voltando lá à nossa pergunta. É possível, então, aprender inglês como as crianças aprendem? Sim, totalmente possível. Desde que você faça um curso que trabalhe com essa abordagem natural, né? Que é a abordagem que eu trabalho no meu curso, o Fluency Masters. Tudo bem? Então, é possível? Sim, mais do que possível. É comprovado cientificamente que a gente consegue aprender do mesmo jeito que as crianças. Desde que você não fique de mimimi achando que você é avançado demais para aprender a falar mouse, né? Ou então, sei lá, pen. This is a pen. Is this a pen? Yes, it's a pen. This is a blue pen. Is the pen blue? Yes, the pen is blue, né? Então, assim, desde que você não ache que você já é a última bolacha do pacote, né? Então, dá para aprender sim, igual as crianças. Igualzinho.
do mesmo jeito, partindo das palavras fáceis que estão ao seu redor, do seu dia a dia, do seu cotidiano, passando para as frases do seu dia a dia, do seu cotidiano, para estruturas mais avançadas e mais complexas, do jeitinho que seu pai e sua mãe fizeram. Só que você tem que achar um curso estruturado para isso, né? Tipo o meu, né? Então, deu um trabalho do caramba para selecionar. Vocês não têm noção tanto de figura, de foto que tem, gente, para explicar as coisas, é muita coisa. Mas assim, é um curso mega completo e muito bacana, porque lá no nível avançado do curso a gente trabalha com entrevistas. E aí o bicho pega, porque é conversação na veia o tempo todo, gente falando na sua cabeça igual uns doidos, que as entrevistas eu sempre tiro de programas que são realizados semanalmente, né, nas televisões americanas lá, são programas de audiência e tudo mais, então é bem bacana. Então é coisa real, né, são diálogos reais, da vida real, então não tem ninguém ali tentando fazer você entender, falando hello, how are you, it's a pleasure to have you here tonight, né, do tipo assim, não, welcome back, oh, it's good to have you here, tipo assim, cara, minha Nossa Senhora já falou, Jesus, não, meu, é desse jeito. Mas quando a gente chega lá no nível avançado, lá dentro do curso, né, você já está plenamente apto a entender esses diálogos, porque a gente já vai ter passado pelas músicas, pelos filmes e séries e tudo mais, beleza? Então, meus queridos, sim, dá para aprender inglês igual as crianças aprendem, tá? Principalmente se for aqui com a Teacher Carla Moraes, né? Belezinha? Tudo bem? Então, eu agradeço mais uma vez a super audiência aqui de vocês, a participação. Muito obrigado mais uma vez e eu volto na semana que vem.